Oi! Então, dessa vez eu vim aqui ler esse artigo nomeado Quais são as especificidades? Esse artigo ele foi escrito pelo Cor Hess, ele foi traduzido ao português pelo Rafael Hotz e ele foi publicado aqui também na página pessoal do Medium do Herman Shedd, no dia 4 de dezembro de 2019. Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, começarei a leitura aqui desse artigo. O libertarianismo é claramente o mais, talvez o único, movimento verdadeiramente radical na América. Ele entende os problemas da sociedade em sua raiz. Não é reformista em sentido algum. É revolucionário, em todo sentido. Porque a maioria de seus adeptos, entretanto, veio da direita, ainda paira sobre ele uma aura, ou talvez um miasma de defensividade. Como se seus interesses realmente se centrassem em, por exemplo, defender propriedade privada. A verdade, é claro, é que o libertarianismo deseja avançar os princípios da propriedade, mas de forma alguma pretende defender, sem mais nem menos, toda a propriedade, que é atualmente chamada de privada. Muita dessa propriedade é roubada, muita é de título duvidoso, está profundamente interligada com o sistema estatal coercitivo, moral, que sancionou, construiu e lucrou com a escravidão. Se expandiu e explorou através de uma política externa imperial e colonial bruta e agressiva, e continua a manter as pessoas numa relação, a grosso modo, de servo-mestre, com concentrações de poder político-econômico. Os libertários estão preocupados, primeiro e acima de tudo, com a mais valiosa das propriedades, a vida de cada indivíduo. Esta é a propriedade mais brutal e constantemente abusada pelos sistemas estatais, sejam eles de direita ou de esquerda. Direitos de propriedade relacionados a objetos materiais são vistos por libertários como emanando e como um importante secundário do direito de possuir, direcionar e desfrutar de sua própria vida, e daqueles acessórios adicionais que podem ser adquiridos sem coerção. Os libertários, em resumo, simplesmente não acreditam que o roubo é apropriado se é cometido em nome de um Estado, classe, crise, credo ou clichê. Isso está muito longe de compartilhar opiniões com aqueles que desejam criar uma sociedade na qual supercapitalistas estão livres para juntar grandes posses e com aqueles que dizem que isso é o propósito mais importante da liberdade. Isso é nonsense proto-heróico. O libertarianismo é um movimento popular e um movimento de libertação. Ele procura um tipo de sociedade livre, não coercitiva, na qual as pessoas vivas, livres e distintas possam se associar livremente, desassociar e, como bem julgarem, participar das decisões que afetam suas vidas. Isso significa um verdadeiro livre mercado, em tudo, desde ideias até idiosincrasias. Significa pessoas livres, coletivamente, para organizar os recursos de sua comunidade mais próxima ou organizá-los individualmente. Significa liberdade de ter um judiciário baseado e apoiado na comunidade aonde desejado, nenhum onde se preferir, ou serviços de arbitração privada, aonde isto é visto como mais desejável. O mesmo com a polícia, o mesmo com escolas, hospitais, fábricas, fazendas, laboratórios, parques e pensões. A liberdade significa o direito de moldar suas próprias instituições. Ela se opõe ao direito dessas instituições te moldarem, simplesmente graças a um poder acumulado ou status gerontológico. Para muitos, entretanto, esses princípios fundamentais do libertarianismo radical continuarão meras abstrações, e até mesmo suspeitos, até que se desenvolvam, e propostas específicas, agressivas. Não há praticamente nada radical, por exemplo,
naqueles que dizem que os pobres deveriam ter uma cota maior da Receita Federal. Isso é reacionário. Pedir que a instituição do roubo estatal seja feita mais palatável ao distribuir sua pilhagem para pessoas mais simpáticas. Talvez ninguém lúcido pudesse se opor mais a dar fundos federais para pessoas pobres do que gastar o dinheiro no assassinato de combatentes camponeses vietnamitas. Mas argumentar tais méritos relativos deverá acabar sendo simplesmente reformistas e não revolucionário. Libertários poderiam e deveriam propor táticas revolucionárias específicas e metas as quais tenham significado para pessoas pobres e para todas as pessoas. Analisá-las profundamente e demonstrar-lhes com exemplos o significado da liberdade revolucionária. Eu, por exemplo, rogo ardentemente tal pensamento de meus camaradas. As propostas deveriam levar em conta o tratamento revolucionário da propriedade roubada, privada e pública, em termos libertários, radicais e revolucionários. Os fatores que têm oprimido as pessoas até então e tudo mais. Murray Rothbard e outros teorizam muito nessa direção, mas não é justo o bastante que apenas tão poucos carreguem um fardo. Deixem-me propor apenas alguns poucos exemplos de questões específicas, radicais e revolucionárias, as quais os membros do nosso movimento poderiam muito bem se perguntar. Posse de terra e o uso da mesma numa situação de poder estatal declinante. A situação de Tijerina, que no caso tem uma... no caso tinha uma nota, mas parece que não entrou aqui no artigo. Ok, então vou voltar à leitura dele. A situação de Tijerina sugere uma abordagem. Pode haver muitas outras. E quanto realisticamente, não romanticamente, a responsabilidade e prevenção da poluição do ar e da água. Os direitos ou deveres de trabalhadores, acionistas e comunidade em estabelecimentos produtivos em termos de análise libertária, propostas específicas, num contexto radical e revolucionário. O que, por exemplo, poderia ou deveria acontecer com a General Motors numa sociedade livre? De particular interesse para mim, de qualquer maneira, é focar a análise libertária e ingenuidade em acabar a grande tarefa inacabada da abolição da escravatura. Simplesmente deixar os escravos livres num mundo ainda dominado por seus mestres foi obviamente uma injustiça histórica. Os libertários sustentam que o Sul deveria ter sido permitido separar para que os próprios escravos, juntamente com seus amigos nortistas, pudessem ter construído um movimento de libertação revolucionário, subjugando seus antigos mestres e assim delineando as reparações da Revolução. Pensamentos em reparações hoje em dia estão perturbados por preocupações de que estas seriam praticadas contra pessoas inocentes, que de maneira alguma estavam ligadas à opressão antiga. Há uma área na qual isso pode ser evitado. O uso de terras e estabelecimentos possuídos pelo governo como itens de troca para compensar os descendentes de escravos e tornar possível a eles participar nas comunidades da terra, finalmente, como iguais e não como dependentes. Em algum lugar, devo supor, existe um libertário que, compartilhando a ideia, possa elaborar uma proposta boa e consistente para a justiça nessa área. Obviamente, a lista é interminável, mas o ponto é finito e precisamente focalizado. Com o libertarianismo se desenvolvendo agora como movimento, ele requer seria e urgentemente propostas inovadoras, metas... Tá bom, li errado. Com o libertarianismo se desenvolvendo agora como movimento, ele requer séria e urgentemente propostas inovadoras, metas específicas e radicais e uma agenda revolucionária que possa traduzir seus grandes e perenes princípios em cursos oportunos e poderosos de ação possível ou até mesmo prática. Porque faltou aqui o acento agudo no séria, por isso que foi meio confuso ler. E esse que no geral foi o artigo. Aí ele só deixa aqui uma citação do Thomas Jefferson no final. Que país pode preservar sua liberdade se seus comandantes não são avisados, de tempos em tempos,
que seu povo preserva o espírito de resistência. Eles que se armem. Então é isso. Citaçãozinha aí pequena do Thomas Jefferson. Esse artigo ele foi originalmente publicado no site Libertarian Forum no dia 15 de junho de 1969. Aqui no final tem também um resuminho de quem é o Carl Hess, falando que ele foi um escritor e ativista político americano, que sua carreira inclui desde passagens no Partido Republicano, é integrante do movimento da Nova Esquerda, e é onde defendeu até o fim de sua vida o anarquismo de mercado. Então, o link desse artigo aqui ele vai estar na descrição, como todos os artigos que eu li aqui. O código do TikTok é Quai também, para caso vocês queiram me ajudar aí de qualquer forma, ajudar o canal. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo e até mais.